Boa noite. Boa noite. Um ataque a tiros deixa ao menos 5 mortos e mais de 20 feridos nos Estados Unidos. O governo brasileiro altera o decreto que proíbe os incêndios no período da seca. Agricultores de fora da região amazônica podem fazer queimadas desde que tenham autorização. Fiscais do IBAMA são alvos de tiros ao combater o fogo e o garimpo no Pará. Em Mato Grosso, uma operação flagra novas áreas destruídas por incêndios. E no Tocantins, a fumaça ameaça os motoristas nas estradas. Manifestantes protestam no Reino Unido contra a suspensão do parlamento, planejada pelo primeiro-ministro que quer sair da União Europeia. A Bienal do Livro do Rio homenageia as escritoras Ana Maria Machado e Ruth Rocha, que completam 50 anos de carreira. E o Brasil bate novo recorde de medalhas em Jogos Pan-Americanos. O Jornal Nacional começa em 1 minuto. Informação de qualidade e respeito com o público. Eu e milhões de brasileiros crescemos assistindo ao Jornal Nacional, que há 50 anos leva notícias para a nossa casa com muito respeito e credibilidade. Parabéns, JM! Para nós da Crefisa, é uma honra patrocinar o maior jornal da televisão brasileira. A Crefisa sempre esteve ao lado dos brasileiros. Quando todo mundo dizia não, foi a Crefisa que entendeu que as pessoas passam por dificuldades e merecem crédito. É por você que trabalhamos para oferecer mais. Somos um banco completo, digital, com tudo o que você procura e presentes em todo o Brasil. Tenha certeza, vamos continuar te surpreendendo. Crefisa, mais do que você imagina. Jornal Nacional. Hoje com Cristina Ranzolin, do Rio Grande do Sul, e Márcio Bonfim, de Pernambuco. A gente abre esta edição do Jornal Nacional com a notícia de mais um ataque a tiros nos Estados Unidos. Há informações de mortos e feridos no Texas. Vamos a Nova York com a correspondente Carolina Cibente. Boa noite, Carolina. O que se sabe até agora? Boa noite, Márcio, Cristina, boa noite a todos. Olha, a polícia afirmou agora há pouco que 5 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas. O tiroteio começou quando um policial parou um carro e o motorista atirou contra o agente. Depois, esse atirador teria roubado um caminhão dos Correios e saído em fuga. Ele teria atirado contra as vítimas nessa fuga. Depois, no estacionamento de um complexo de cinemas, o criminoso foi morto. Segundo a polícia, o atirador é um homem branco e tem entre 30 e 40 anos. A polícia ainda investiga a possibilidade de existir um segundo atirador. Os feridos foram levados para 3 hospitais da região, 3 deles em estado crítico. Ainda não se sabe o motivo do ataque. A fuga e o tiroteio ocorreram entre as cidades de Odessa e Midland, a cerca de 500 quilômetros de El Paso, onde um homem matou 22 pessoas e feriu outras 20 no início desse mês. Márcio, as informações ainda estão mudando. Por isso, eu volto ainda nessa edição com mais informações atualizadas. Até já, Carolina. Agentes ambientais intensificaram a fiscalização contra o desmatamento no Pará. Numa dessas operações, garimpeiros atiraram contra fiscais do IBAMA e policiais federais. Agentes do IBAMA encontraram uma área de garimpo ilegal na terra indígena Ituna-Itatá, entre os municípios de Altamira e Senador José Porfírio, no sudoeste do estado. Os fiscais apreenderam e destruíram 2 retroescavadeiras e bombas usadas na retirada de minério. Segundo o IBAMA, um decreto permite a inutilização de bens apreendidos quando não houver condições de transporte ou se colocar em risco o meio ambiente. Uma vez que a fiscalização saísse do local, com todo o maquinário já instalado, com toda a atividade em curso, a probabilidade deles retomarem aquela atividade seria muito grande. No fim da operação, a situação ficou tensa. Quando os agentes deixavam a terra indígena, garimpeiros escondidos na mata fizeram disparos em direção às equipes de fiscalização. A polícia revidou. Ninguém ficou ferido e os atiradores não foram encontrados. Possivelmente vamos utilizar mais efetivo, juntamente com a GLO do Exército, para fazer um perímetro de vigilância melhor, para a gente não ter esse tipo de problema.
e jamais vamos deixar de cessar ou diminuir a fiscalização. Em São Félix do Xingu, fiscais do IBAMA apreenderam 1.200 cabeças de gado numa área embargada por desmatamento ilegal e que deveria estar desocupada para que a floresta voltasse a crescer. O dono da fazenda foi multado em 5 milhões de reais. Na área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, agentes da Secretaria de Meio Ambiente do Pará localizaram este acampamento e árvores derrubadas. A floresta foi queimada recentemente e os fiscais encontraram sacos de sementes de pastagem. No sul do Pará, um homem foi preso suspeito de fazer queimadas em uma chácara em Conceição do Araguaia. Em Mato Grosso, fiscais localizaram uma área queimada do tamanho de 30 campos de futebol nesta fazenda em Colniza, nordeste do estado. Pelas coordenadas vamos saber o proprietário, saber qual foi o ocasionou esse incêndio e responsabilizá-lo por isso. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Colniza é o 8º município com mais focos de queimadas no país. Em apenas uma semana, as equipes de fiscalização identificaram mais de 60 incêndios na mata. Um decreto publicado hoje em edição extra do Diário Oficial da União autoriza as queimadas fora da Amazônia Legal, desde que elas tenham autorização de um órgão ambiental e sejam imprescindíveis para a colheita. O texto altera o decreto da última quinta-feira que proibiu queimadas em todo o Brasil. O emprego do fogo continua proibido nos 9 estados da Amazônia Legal. As queimadas na Bolívia têm deixado as autoridades brasileiras em alerta. A principal preocupação é com o avanço do fogo na fronteira. Nas comunidades rurais bolivianas, de combater o fogo é assim, de improviso. Desde o início de agosto, quando as queimadas se intensificaram, os moradores tentam impedir que o fogo atinja as casas. Em São Matias, cidade que fica na fronteira com o Brasil, em Mato Grosso, 1.500 pessoas tiveram que abandonar as casas. Este líder comunitário conta que o fogo atingiu plantações e que está tudo queimado em volta da comunidade. O prefeito da cidade diz que este ano o fogo foi mais intenso e devastou boa parte do Pantanal boliviano. Aqui no município de São Matias, os incêndios florestais atingiram 160 mil hectares. Isso equivale a 160 mil campos de futebol de tamanho oficial. O que está preocupando as autoridades brasileiras é a facilidade com que esse fogo pode passar de um país para o outro. Mato Grosso tem 700 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia. Seria mais ou menos como esse cenário aqui. Desse lado Bolívia, desse Brasil. Basta uma fagulha e um vento fraco para o fogo atravessar de um país para o outro. Combater incêndios florestais já é difícil. Se as chamas chegarem ao Pantanal brasileiro, o combate vai ser ainda mais complicado. Você tem a parte que em brejo que não dá para você ir com o trator, não dá para você passar para um outro lado desses corichos, dessas lagoas, e com isso o fogo vai avançando, né, vai propagando. As chamas já consumiram mais de 1 milhão de hectares de florestas na Bolívia desde o início da estiagem. Na região de Roboré, a 250 quilômetros da fronteira com o Brasil, em Mato Grosso do Sul, militares do Exército, bombeiros, policiais e voluntários formaram uma força-tarefa que trabalha no combate às queimadas. Este avião, o maior do mundo para esse tipo de missão, está sendo usado nas áreas mais críticas. Neste vídeo é possível ver o tamanho das labaredas em uma das propriedades da região. A força-tarefa ainda não chegou à parte sul da Bolívia. Moradores e policiais combatem o fogo. Não há bombeiros. Famílias da cidade brasileira de Cáceres, em Mato Grosso, enviaram donativos para os vizinhos bolivianos que perderam tudo. Ontem foi alimentos e água potável, né? Hoje está indo o caminhão-pipa, está indo também a água potável, está indo alimentos, né? E roupas que a população também doou, né? Diante da tamanha gravidade da situação. No Tocantins, a fumaça dos incêndios tem colocado motoristas em risco. BR-153 no Tocantins, coberta por fumaça. Agora essa aqui é ocorrência grave, muito grave. Não vê nada na BR. Neste outro trecho, na TO 040, foi um caminhão incendiado quem causou a queimada. Na TO 030, entre Palmas e o distrito de Taquarussu, a motorista se arriscou, mas teve que dar marcha ré. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Vitória não é pra passar, não! Volta pra trás!
O Tocantins está entre os estados com altos índices de queimadas. Já são mais de 6.800 focos. 20% deles começaram nas estradas. Como o número de incêndios que tem iniciado nas margens da rodovia tem sido muito grande, isso realmente tem dificultado muito a segurança nas rodovias, porque é muita fumaça. Isso realmente compromete a segurança de todas as pessoas que trafegam nessas estradas. Essa situação se repete em todo o país. A Polícia Rodoviária Federal registrou quase 300 acidentes entre janeiro e julho nas rodovias federais do Brasil este ano. Todos envolveram falta de visibilidade na pista, causada por névoa e principalmente por fumaça de queimadas. No mês passado, em Araçatuba, no interior de São Paulo, a fumaça que cobriu a rodovia Marechal Rondon causou um engavetamento. 4 pessoas ficaram feridas. Nesta época do ano, com um alto índice de queimadas, a Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a entrar em contato com o 191 para informar sobre casos de fumaça na pista e sempre reforçar alguns cuidados. Ao se deparar com essa situação de muita fumaça sobre a pista, ele reduz a velocidade para uma velocidade adequada, não pare o veículo sobre a rodovia, né? Se precisar imobilizar o seu veículo, que o faça em local seguro, longe dos focos de incêndio. No Nordeste do Brasil, as condições favoráveis do vento levaram a produção de energia eólica a bater um recorde. Quase 90% da energia consumida na região agora são gerados por essa fonte renovável. Os ventos nunca foram tão favoráveis. Empurrado pelos geradores eólicos, o Nordeste bateu 3 recordes neste mês. Na última segunda-feira, 89% de toda a energia consumida na região vieram dos ventos. O índice superou 2 outros recordes que aconteceram no intervalo de 10 dias neste mês. É o resultado do crescimento do setor eólico, que já representa 9% de toda a capacidade de geração de energia elétrica do país. No segundo semestre do ano, as chuvas diminuem na maior parte do Nordeste, deixando os reservatórios mais escassos para a produção de energia hidrelétrica. Mas é justamente neste período que os ventos estão mais intensos, compensando os consumidores com a energia eólica, em plena potência. O bom resultado também é consequência do aumento na quantidade de parques eólicos. Em um ano, 81 foram inaugurados no país, como este em Ubajara, no Ceará. Os novos parques têm aerogeradores mais modernos e potentes. Acabam gerando também mais empregos. O Sávio nunca precisou sair de onde mora para trabalhar na área. Passei um tempo aqui na região montando aerogerador e depois surgiu a oportunidade de trabalhar na subestação e já vai fazer 2 anos que eu estou aqui nessa subestação trabalhando agora. Já o Igor trocou o trabalho de contador em São Paulo pela gerência de uma usina eólica no Ceará. Vim pela oportunidade que a geração no Nordeste me possibilitou, me concedeu, de conhecer o segmento e poder contribuir com o meu conhecimento aqui na região. E quando o Nordeste gera muita energia eólica, distribui para outras regiões, principalmente para o Sudeste, onde o consumo é maior. Um sopro de alívio para a economia e para o meio ambiente. Isso tem uma importância, primeiramente, econômica para o Nordeste, também para o próprio sistema elétrico, porque o operador vai escolher uma energia mais barata, porque ela não tem o custo do combustível, e também a questão estratégica de poder incentivar cada vez mais a geração de energia limpa. A seguir, a vacinação de adultos depois das mortes confirmadas em decorrência do sarampo. E uma iniciativa para combater as fake news sobre saúde na internet. Informação de qualidade e respeito com o público. Olá, eu sou Ale Costa, fundador da Cacau Show, e estou dando uma passadinha por aqui para parabenizar a JN pelos seus 50 anos. Nos últimos 30 anos, enquanto construímos essa história, o JN foi muito importante para me atualizar diariamente do que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Vida longa ao Jornal Nacional. Na Cacau Show, sempre tem um motivo para você ser feliz hoje. Trufa Cherry Pepper Rock in Rio. Cereja com leve toque de pimenta. Improvável, né? Tão improvável como conhecer alguém especial na Cacau Show. É, improvável, mas acontece. Ah, é? É.
meu namorado. Eu conheci ele na loja da Cacau Show. Improvável, mas acontece. Compre 6 trufas, 13,5 gramas ou 4 trufas, 30 gramas por apenas R$ 9,90. E a lata do Rock in Rio sai por apenas mais R$ 9,90. As 3 mortes confirmadas esta semana, incluindo a de um homem de 42 anos, geraram preocupação sobre a imunização entre os adultos, especialmente em São Paulo, estado que concentra quase todos os casos de sarampo no país. Por causa do surto de sarampo, apareceu uma picadinha a mais na vida dos bebês. Ela está com 7 meses e meio, então ela, fora a campanha, ela nem teria que tomar a vacina agora, né? Só tomaria com 1 ano. Mas aí, com a questão do sarampo, agora a gente tem que antecipar. Essa é uma vacina extra, a chamada dose 0, para proteger bebês com idade de 6 a 11 meses, nesse momento em que o vírus está se espalhando. Depois dessa dose extra, a criança ainda precisa tomar as doses do calendário normal do sarampo. Uma com 1 ano de idade, outra com 1 ano e 3 meses. E aí está protegida pelo resto da vida. O Ministério da Saúde explica. Quem tem de 1 a 29 anos de idade precisa ter tomado 2 doses da vacina. Quem tem de 30 a 49 anos precisa comprovar 1 dose. Subentende-se que essas pessoas já haviam tomado uma primeira dose quando crianças. Os mais velhos não precisam de vacina porque muitos tiveram sarampo quando eram crianças. Agora, muita gente não se lembra se tomou a vacina, perdeu a carteira de vacinação. O que fazer então? Nesse caso, a recomendação é agir como se não tivesse sido imunizado. Procurar um posto de saúde para tomar a vacina. A diretora de imunização da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo explica: mesmo que a pessoa tenha tomado a vacina antes, tomar de novo não vai fazer mal. O que vale, mais uma vez, é importante esclarecer, são as doses registradas na carteira. Se tomarmos essa vacina novamente, não há risco, certo, de aumento de reação pelo fato de já ter sido vacinado no passado. Então, essa é uma informação muito importante. O Jardel veio vacinar o filho e aproveitar para tomar, ele também, a vacina. Eu perdi minha carteirinha de vacina, então o médico indicou eu tomar tudo novamente, né? Porque não sabe se eu já tomei ainda não. Então é melhor prevenir, né? Mensagens falsas espalhadas por celulares e internet se tornaram um problema de saúde pública no mundo. No Brasil, existe um serviço para frear essas mentiras. As mensagens falsas circulam nas redes sociais. Falava que tinha que tomar vacina, né? Mas depois eu fui me informar que não existe a vacina para Zika vírus e chikungunya, né? Você tomar alguns remédios que você vai emagrecer 15 quilos em 30 dias. A Thelma admite que mesmo na dúvida, repassava. Mas eu aprendi pela internet. Foi um médico que passou, que é bom para câncer, essas coisas, né? Mas eu gostei. Tomo. É uma fruta misturada com o suco de uva, né? A Nádira já saiu de vários grupos de conversa por causa de tanta mensagem sem sentido. E lembra até de um vídeo falso que dizia que mamografia causava câncer. A gente vê um vídeo apenas e não pensa que aquilo tem impacto. Mas aí quando chega na hora de uma mulher fazer uma mamografia, ela pensa 2 vezes. Quando você recebe uma mensagem sobre uma doença, vacina, um chá milagroso e desconfia, pode encaminhar a dúvida aqui para essa equipe do Ministério da Saúde. O pessoal recebe as perguntas e checa com especialistas em qualquer área de saúde. O WhatsApp é o 61 99289 4640. O Ministério diz que tenta responder em até 24 horas. Em 1 ano, 11.500 dúvidas foram esclarecidas. A maioria era fake news. Todas as respostas são publicadas no site do Ministério da Saúde. Levam um carimbo informando se a mensagem é verdadeira ou falsa. E a pessoa pode compartilhar com quem quiser. Esse médico da família diz que as mensagens falsas são um perigo. As fake news na saúde, né? Elas são um gravíssimo problema de saúde pública, né? Elas podem, inclusive, em algumas circunstâncias, levar as pessoas a comportamentos absolutamente autodestrutivos, né? Elas podem provocar a sobredemanda de exames e de tratamentos, elas podem confundir o médico, né?
e elas têm um potencial de atingir a muitas pessoas. Mesmo quando a intenção é boa. Não é nem por maldade, é porque a gente quer orientar as pessoas. E às vezes não é o caso, né? Às vezes pode ser falso e a gente está fazendo um problema. Aí parei. E a ciência a serviço da saúde. Um novo exame simples e barato para detectar o câncer está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. Lá está ela, no nosso ouvido, nos protegendo. A cera, ela tem uma ação antibactericida, ela tem uma ação de proteção realmente ali da região. Ela tem uma ação para proteger contra a entrada de corpos estranhos. E além de ser uma barreira, a cera também carrega informações importantes sobre o nosso corpo. A cera é um produto de secreção que concentra aquilo que é uma impressão digital do que as nossas células produzem. Então, quando a cera é produzida, ela tem ali componentes que podem ter sido produzidos por células saudáveis e por células cancerosas. A pesquisa do Laboratório de Química da Universidade Federal de Goiás identificou 27 substâncias que, se estiverem presentes na cera do ouvido, indicam a existência de câncer em alguma parte do corpo. 102 voluntários participaram do estudo. Com amostras do tamanho de um grão de arroz, foi possível identificar quem estava doente. A descoberta, chamada de uma nova fronteira no diagnóstico de câncer em humanos, foi publicada numa das mais importantes revistas especializadas do mundo, a Scientific Reports. Em 5 horas, é possível verificar se o paciente tem ou não câncer. A pesquisa revelou que o exame é capaz de diagnosticar a doença ainda no estágio inicial. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima que o número de novos casos da doença no Brasil chegue a 580 mil até o fim do ano. Segundo os pesquisadores, com a doença diagnosticada mais cedo, os médicos ganham tempo para analisar o tipo de câncer e definir o melhor tratamento. Essa é a expectativa que nós temos, é conseguir curar um número maior de pessoas do que é possível hoje com outros diagnósticos que existem. A ideia é que, por ser simples, a análise da cera de ouvido se torne tão comum quanto um exame de sangue usado para detectar problemas de saúde. Quem já faz tratamento contra o câncer sabe a importância do diagnóstico precoce. No começo é mais fácil de tratar, tem mais chance de tratar. A gente sofre menos, porque tem condições assim de tratar, né? Hora da previsão do tempo, vamos até São Paulo falar com a Eliana Marques. Boa noite, Eliana. Que prazer falar com você. Prazer é todo meu, Cristina. Bem-vinda ao Márcio também. Boa noite a todos. Vem cá, eu vou começar perguntando sobre a previsão do tempo lá no meu Rio Grande do Sul. Como é que tá por lá? Vamos lá, olha, amanhã previsão de tempo firme no Rio Grande do Sul, mas isso depois de temporais com granizo atingirem 8 cidades gaúchas de ontem para cá. E algumas pedras de gelo tinham o tamanho de bolinhas de ping-pong. Neste domingo, a chuva volumosa avança para as áreas mais coloridas aqui desse mapa, então pegam principalmente o leste de Santa Catarina e o sul do Paraná e também esfria. Máximas de 17 graus em Porto Alegre e em Curitiba e de 18 em Florianópolis, com previsão de bastante chuva nas capitais de Santa Catarina e do Paraná, Cristina e Márcio. E Eliana, como é que fica o tempo no meu Recife? Olha, por lá é aquele sol lindo de sempre, calor e chuva passageira no Recife. A mesma previsão nessa faixa em verde aqui, olha, que vai do Recôncavo Baiano até o litoral da Paraíba. Pancadas de chuva na região de Belém, em Roraima, no Amazonas, no Acre, em Rondônia, também em parte de Mato Grosso do Sul e de Goiás. E no estado de São Paulo, chuva se espalhando amanhã, principalmente a partir da tarde. Aqui na capital paulista, a temperatura despencou agora à noite, depois de termos tido a tarde mais quente de agosto. Já chove pela Grande São Paulo e amanhã mais chuva por aqui, principalmente à tarde e à noite. Dá uma refrescada também, a máxima cai para 26 graus. Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, João Pessoa e Maceió também estão no caminho da chuva, mas em todas as capitais destas regiões aqui, os volumes previstos não são grandes. Olha só, 8, 10 milímetros. Em grande parte do Brasil ainda vão predominar sol
tempo seco, com Palmas, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte e Teresina registrando os menores índices de umidade do ar, entre 12% lá em Palmas e 28% em Teresina, bem longe do ideal, que é algo em torno dos 60%. Então, se você estiver por aqui, evite o esforço ao ar livre nos horários mais quentes, também o sol forte e aglomerações. Umidifique o ambiente, pode ser com uma toalha úmida. Aumente a hidratação, bebendo bastante água. E use soro fisiológico no nariz, para não ficar tão seco e aumentar o seu conforto. No Rio de Janeiro, a umidade do ar baixa também amanhã, com calor de até 31 graus. E como vai ter sol o dia todo no Rio, fica a dica para você, Cristina, para você, Márcio, para vocês aproveitarem amanhã a praia aí no Rio. Ótima dica, Eliana. Foi um prazer conversar com você. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana para você. Prazer foi meu também. Uma ótima noite a todos. Bom domingo. Márcio. Obrigado. E o número de mortos da tragédia em Brumadinho subiu para 249, com a identificação de mais uma vítima. Ainda há 21 desaparecidos. A foto da irmã na camisa é um apelo para a busca não parar. Juliana trabalhava no canteiro da Vale quando foi soterrada pela lama. A família espera há mais de 7 meses a chance de fazer a última homenagem. Então eu tenho a esperança mesmo de encontrar ela e todos os outros. Ainda são 21 famílias alimentando essa mesma esperança. E a expectativa aumentou nos últimos dias com uma mudança na estratégia dos bombeiros que estão trabalhando nas buscas. Depois de vasculhar todo o terreno a uma profundidade de 3 metros, eles passaram a instalar tubos, chamados de cones de odor, até atingir 6 metros de profundidade. Só aí, cães farejadores entram em ação novamente. Foi assim que o corpo de um operário foi localizado ontem. Ele estava com o crachá e a identificação já foi confirmada pelo Instituto Médico Legal em Belo Horizonte. Baseado nesse número de vítimas que foram localizadas nessa extensão, nessa profundidade de 6 metros, a nossa esperança é em localizar os outros 21 que faltam, baseado nessa nova estratégia. O número de mortos chegou a 249 e a cidade de Brumadinho viveu hoje mais um dia de homenagens, histórias inspiradoras, como a apresentação do maestro João Carlos Martins, que luta contra uma doença que compromete o movimento das mãos. Eu que praticamente já toquei em todos os teatros do mundo, posso dizer para você que a maior emoção da minha vida é ter sido convidado para esse evento aqui em Brumadinho. A seguir, o presidente do STF ressalta a importância das diversas esferas da justiça para o Estado democrático. No Reino Unido, milhares de manifestantes protestam contra a suspensão do parlamento. Informação de qualidade e respeito com o público. O Banco Safra tem feito alguns projetos de sucesso com a Globo. Mas hoje, um dia especial. Nós gostaríamos de parabenizar os 50 anos de Jornal Nacional. 50 anos de entrega de notícia com qualidade, com seriedade e, acima de tudo, com compromisso com a verdade. Parabéns. Quer escolher a melhor máquina de pagamento? Então compare. Essa custa mais de R$ 470. A Safra Pay, zero. Nessa aqui, o aluguel é R$ 74,50 por mês. Safra Pay, zero. Essa cobra 3,19% de taxa no crédito. Safra Pay, zero. E essa cobra 1,99% para vendas no débito. A Safra Pay tem a taxa mais baixa do mercado. Escolha a Safra Pay e pare de perder dinheiro. Peça já a sua. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, discursou hoje em um evento da Associação dos Advogados de São Paulo, em Campos do Jordão. Ele explicou o papel do presidente da instituição. No desempenho do exercício de da presidência do Supremo Tribunal Federal do Conselho Nacional de Justiça, muitas vezes nós temos que falar aquilo que talvez não seja a nossa opinião, não seja aquilo que nós pensamos, mas temos que defender na presidência, exercendo o munus de presidência, temos que às vezes dizer coisa em nome de toda a instituição. E por outro lado, também temos que nos calar
mesmo que quiséssemos falar certas coisas. Muitas vezes não posso, numa plateia, Peluso, talvez aplaudir uma outra fala, para não ter um mal entendido, mas gostaria de ter aplaudido. Dias Toffoli ressaltou a importância das diversas esferas da justiça para o Estado democrático. Posso até discutir se as decisões não estão exageradas aqui e acolá, mas colocar a justiça do trabalho em xeque, colocar o judiciário como um todo em xeque, nós não podemos fazer. E tudo começa assim. Vamos começar extinguindo o Ministério Público do Trabalho. Para que ele serve? Depois amanhã todo o Ministério Público. Eu posso discutir os exageros do Ministério Público, feitos por alguns. Mas não há dúvida que a instituição Ministério Público é essencial no funcionamento também do Estado Democrático de Direito, como o é a advocacia. Dias Toffoli ressaltou também a importância de explicar que o STF atua como árbitro, independentemente de paixões políticas, e que isso é importante para evitar desconfianças da sociedade. Qual é o grande papel do judiciário hoje? E é aqui que eu acho que está o nó-gorde da questão que pode levar a uma deslegitimação e uma desconfiança da sociedade para com o judiciário. É a segurança jurídica. Nós existimos para garantir, obviamente, numa função política do Supremo Tribunal Federal, o poder moderador, a arbitragem dos conflitos entre os poderes, no Pacto Federativo, mas para o cidadão, ao fim e ao cabo, né, isso tudo é muito difícil de ser compreendido. Se ele estava defendendo o Lula, ele acha que o Supremo errou e não dá o habeas corpus, ele começa a reclamar, né? Se concede um habeas corpus na turma a alguém que havia sido condenado na Lava Jato, passa o outro lado dizer que o Supremo está errado. E aí a gente acaba chegando a quase 100% de contrariedade, né? Porque nós estamos falando dos dois lados que disputaram o segundo turno da presidência da República. Os dois pensamentos que disputaram e chegaram com mais da metade. Toffoli finalizou afirmando que um juiz deve seguir sempre a lei, independentemente de seus desejos pessoais. Por isso, qualquer que seja o caminho seguido pelo Poder Judiciário nesse novo mundo, ele passa pelo inegociável respeito às leis e à Constituição. E a lei não pode ser o meu desejo. Ser juiz é não ter desejo. Milhares de pessoas saíram às ruas no Reino Unido para protestar contra a suspensão do parlamento. Os correspondentes Pedro Vedova e Ross Salinas acompanharam a manifestação em Londres. O protesto não foi dos maiores, mas serviu como alarme para o governo. O primeiro-ministro suspendeu o parlamento a 2 meses do prazo de saída da União Europeia. Férias forçadas aos deputados de 23 dias úteis, no momento mais importante em décadas. A manobra é prevista em lei, mas em geral dura menos tempo. Esse britânico afirma que o governo não tem direito de tirar o poder dos representantes do povo. Ela veio pela primeira vez na vida a um protesto, porque acha que a democracia está em risco. Os manifestantes pararam aqui em frente ao gabinete do primeiro-ministro pedindo para o Boris Johnson deixar o cargo. O argumento é que ele foi eleito numa votação interna do Partido Conservador. A maioria dos britânicos, portanto, não teve voz na escolha de quem comanda o país. O primeiro-ministro disse que a suspensão é para organizar o governo. Mas para eles, Boris quer impedir a criação de uma lei que proíba o governo de abandonar a União Europeia sem acordo nenhum. Os manifestantes não assistiram calados à manobra que vai silenciar o parlamento. Eles gritam até perder a voz. Já em Hong Kong, região semi-autônoma da China, manifestantes e policiais se enfrentaram em protestos violentos. Os protestos estavam proibidos hoje, mas os manifestantes saíram às ruas, atearam fogo em barricadas e atacaram prédios do governo e tropas de choque com bombas incendiárias. A polícia revidou com balas de borracha, gás lacrimogênio e gás de pimenta. Os confrontos se estenderam para as estações de metrô.
O governo chinês vem aumentando a repressão depois de mais de 2 meses de manifestações e agora usa jatos de tinta azul para identificar manifestantes. Amanhã no Fantástico você vai ver como uma mulher usou 322 identidades falsas para fraudar o INSS. Edu Virgem Alves Gomes fazia parte de uma quadrilha que desviou milhões de reais dos cofres públicos. Sabe como? Sacando a aposentadoria de pessoas que já morreram. Usando o nome de Carmen Muniz Leite, que está enterrada neste cemitério desde 2010, os fraudadores conseguiram sacar quase R$500 milhão. O golpe do delivery, flagrantes no trânsito, no posto de gasolina. Como agiam os assaltantes que se passavam por entregadores de comida. Deu voz de assalto e falou, passe o relógio, passe o relógio. E quando o ministro da Ciência e Tecnologia diz que o dinheiro para as pesquisas acabou? Se não tiver orçamento, eu não tenho como pagar. Qual o impacto disso na vida de quem depende dessas bolsas? Muito triste, porque eu queria demais fazer a faculdade e mudar a vida da minha família. Já pensou ir à feira sem precisar levar sequer uma notinha de dinheiro na carteira? Ó, 74 RMB. E aí tenho a confirmação do pagamento. Acabei de comprar todas as frutas. A revolução do pagamento digital na China. É a estreia de Expresso Futuro. É fantástico, é amanhã, é depois do Faustão. Você vai ver. A seguir, o centenário do rei do ritmo, Jackson do Pandeiro. E os 50 anos de carreira de 2 das maiores escritoras brasileiras. Informação de qualidade e respeito com o público. Neste ano, a Caô está comemorando 40 anos. E grande parte deles tendo o Jornal Nacional como parceiro. É um motivo de muito orgulho para nós fazer parte desta data tão importante para o jornalismo brasileiro. Parabéns, Jornal Nacional, pelos seus 50 anos de muita credibilidade e sucesso. Vencedor dos mais importantes testes comparativos deste ano, o Tigo 5X 2020 surpreendeu a imprensa especializada, superando o Audi Q3, Hyundai Creta, Honda HR-V e Jeep Renegade. Esse resultado comprova que o Tigo 5X 2020 reúne a excelência de qualidade da indústria automotiva brasileira, com o que há de melhor no mais avançado polo de tecnologia do mundo. O músico Jackson do Pandeiro, que se tornou uma referência do swing nordestino, completaria hoje 100 anos. E a obra dele continua viva, inspirando artistas em todo o Brasil. O rei do ritmo. Jackson do Pandeiro é conhecido assim. O mestre do pandeiro, aquele que fez uma escola no Brasil com a sua capacidade de improvisação infinita. Ele fez um show ali na Fonte Nova, onde é o estádio da Fonte Nova hoje, e eu fui ver. Fiquei assim bem na frente dele. José Gomes Filho nasceu em Alagoa Grande, interior da Paraíba. O nome artístico foi uma homenagem ao astro dos filmes de faroeste Jack Perry. No tempo do cinema, tinha muito artista com o nome de Jackson. Era um imundício de Jackson, né? Então eu, moleque, brincando de artista, escolhi um daqueles. A ligação com a música vem da mãe, Flora, tocadora de coco. Em 1930, quando tinha 11 anos, Jackson perde o pai, Zé Gomes. A família decide então se mudar para Campina Grande em busca de oportunidades. A viagem a pé dura 5 dias. Aqui o menino consegue trabalhos como limpador de fossa, ajudante de padeiro, até ser, literalmente, arrastado pela música. Pleno carnaval, passa um grupo cantando Jardineira. Sabe de uma coisa? Eu não quero mais fazer isso, não. E deixou o pão para lá e foi atrás lá do grupo. Jackson foi o cara que inventou a percussão de boca. Ele era incapaz, para ele, repetir uma interpretação que ele fazia. Eu canto querendo chegar perto daquilo. Da Paraíba para Pernambuco, onde lança seu primeiro sucesso, Sebastiana, música do parceiro Rosil Cavalcante. Sebastiana não deu mais pra trás, mas me dava A-R-O-U-Y.
No Rio de Janeiro, já trabalhando na Rádio Nacional, Jackson do Pandeiro fez parceria com um cabeludo que estava começando. Quando ele olhou pra gente, que viu que eu era cabeludo e Geraldo Azevedo também, ele pensou que a gente fosse Jovem Guarda. Ele não suportava Jovem Guarda, depois que ele me confessou. O rei do ritmo morreu aos 62 anos durante uma turnê em Brasília, deixando cerca de 430 canções gravadas e um legado que influenciaria gerações de músicos. Eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. A Bienal do Livro do Rio está homenageando as escritoras Ana Maria Machado e Ruth Rocha, que completam 50 anos de carreira na literatura infanto-juvenil. As duas, que são amigas de longa data, deram uma entrevista para a repórter Elaine Basti. Era uma vez duas meninas que gostavam muito de ler. Nós partilhávamos muito gosto pela leitura, né? Pela leitura, falávamos de livros. Falávamos muito de livros. Elas cresceram, se conheceram. Ela foi casada com meu irmão e nós ficamos muito amigas. E nós tínhamos tudo para ser rivais e ficamos muito amigas sempre. Aí quando começamos a escrever nós duas, né? Aí começamos a trocar ideias, conversar sobre isso. Sem parar. Sem parar. Madrugada dentro. E lá se vão 50 anos inventando muitas histórias. O humor da Ruth é maravilhoso. E a concisão é um dom que ela tem de, com poucas palavras, fazer uma coisa tão cheia de sentidos. Os livros dela são livros bem construídos, sabe? São construídos de uma maneira inteligente, de uma maneira muito boa. Obras que conquistam pequenos leitores até hoje. A criança muda, como você diz, a criança se veste diferente. Mas a criança por dentro tem os mesmos problemas. Tem ciúme, tem medo, os sonhos, os anseios, os medos, os receios, as angústias. Eles são os mesmos do ser humano sempre. Quando a gente começa a contar uma história, a criança já para e começa a prestar atenção. Eu acho que é a própria magia da história que conquista o leitor. Quando eu leio uma coisa, traz curiosidade dentro de mim, aí eu quero saber o que aquela coisa significa. Quem é curioso de um jeito bom, aí gosta de ler muito. Eu sou uma dessas pessoas. Sofia, Gustavo, Nathalie e João Pedro descobriram os livros no projeto de leitura da escola pública em que estudam. Livros que ajudam a entender melhor o nosso mundo, a entender os nossos sentimentos. As obras de Ruth Rocha e Ana Maria Machado formaram crianças de várias gerações. Meninos e meninas aprendem e descobrem que ler também pode ser divertido. O mais engraçado que eu achei foi quando ele comeu um monte de jabuticaba. E de sorriso em sorriso, Ruth e Ana Maria vão ganhando fãs. Adoro. E se eu pudesse falar com elas, eu falava que admirava o trabalho delas duas. Recado dado, Sofia. A admiração de tantos leitores por estas duas escritoras virou homenagem este ano na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Como é receber essa nova homenagem para vocês? Sempre é bom, né? Sempre é bom. Eu acho que reconhecimento é bom, todo mundo gosta e merece, né? Merece muito. Juntas, publicaram mais de 400 livros. Meio século cada uma, dá um século de livro infantil, vai que ajuda. Ana e Ruth. Essa amizade bem que poderia dar um livro. A seguir, novas informações sobre o ataque a tiros nos Estados Unidos. E a morte de um piloto na Fórmula 2 comove o mundo do automobilismo. Voltamos a falar sobre o ataque a tiros nos Estados Unidos que deixou 5 mortos. Vamos a Nova York com a correspondente Carolina Cimenti. Carolina, algum avanço na investigação?
Márcio, tudo indica que o atirador agiu sozinho. O suspeito é um homem branco com idade entre 30 e 40 anos. E tudo começou quando ele foi parado na estrada por um policial depois de cometer uma infração de trânsito. Ele então atirou contra o agente e em seguida roubou um caminhão dos Correios. Durante a fuga, ele atirou contra diversas pessoas que estavam na estrada e depois trocou tiros com a polícia e foi morto no estacionamento de um shopping. Foram confirmadas 5 mortes e 21 pessoas ficaram feridas. Dentre elas, 3 delas estão em estado grave. Um dos feridos é o policial que parou o criminoso na estrada. Ele está, inclusive, sendo operado nesse momento. Tudo isso ocorreu entre as cidades de Midland e Odessa, no estado do Texas, a cerca de 500 quilômetros de El Paso, onde um homem matou 22 pessoas e feriu outras 20 no início do mês. Márcio, Cristina. Obrigado, Carolina, ao vivo de Nova York. Um piloto francês morreu durante a corrida da Fórmula 2 na Bélgica. O acidente trágico ocorreu horas depois do treino de classificação da Fórmula 1 no mesmo circuito. Tudo aconteceu na segunda volta da corrida. No trecho mais desafiador e também mais perigoso da pista, a saída da curva Eau Rouge. O francês Antoine Hubert bateu na barreira de proteção de pneus e na volta foi atingido em cheio pelo equatoriano naturalizado americano Juan Manuel Correa. O líder do Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, atendia os repórteres naquela hora e ficou sem reação ao ver a imagem no telão. Hubert foi encaminhado para o hospital de Liège, a 40 quilômetros do autódromo. Teve a morte declarada 1h30 depois do acidente. Juan Manuel Correa, o outro piloto envolvido na batida, teve 2 pernas fraturadas, passou por cirurgia e segue estável. Por causa dessa tragédia, a corrida de amanhã da Fórmula 2 foi cancelada. Antoine Hubert tinha 22 anos e fazia sua primeira temporada na categoria, depois de ter sido campeão na Fórmula 3. Tinha uma carreira promissora, só este ano venceu 2 grandes prêmios. Os pilotos da Fórmula 1 se manifestaram. Hamilton escreveu: "Isso é devastador, que Deus guarde a sua alma, Antoine." Max Verstappen disse ter ficado absolutamente chocado com o trágico acidente. E Charles Leclerc postou uma foto dos 2 ainda garotos. "Não consigo acreditar. Descanse em paz." Charles Leclerc não imaginava que um dia que era para ser de festa para ele terminaria assim. Ele conquistou a sua 3ª pole na temporada. Menos de 2 horas antes do acidente fatal, no mesmo circuito de Spa-Francorchamps, a Ferrari dominou o treino de classificação. Leclerc sobrou. Foi 7 décimos mais rápido que Sebastian Vettel, que completou a dobradinha da escuderia italiana. O grid ficou assim: Leclerc em primeiro, Vettel em segundo, Hamilton em terceiro e Bottas em quarto. 5º lugar para Max Verstappen e 6º para Kimi Raikkonen. O Brasil estabeleceu um novo recorde de medalhas em Jogos Pan-Americanos, superando as 257 de Toronto em 2015. Agora a delegação brasileira tem 290. A medalha que marcou o recorde veio da natação, com Cecília Araújo. Ouro nos 100 metros livre, classe S8. O Esporte Espetacular de amanhã vai mostrar o encontro entre Galvão Bueno e Tafarel, goleiro de 3 Copas, campeão em 1994. Boa noite. Amanhã, Galvão Bueno pega a estrada e encontra Tafarel, o goleiro do Tetra. Vai que é sua, Tafarel! A história dos 30 anos da Copa do Brasil. Aí dali foi o ponto de partida, aí deu no que deu. Um título a nível nacional. Chegar na final, defender o pênalti. Esse é Robson Oliveira, motorista. Ele viajou para a Rússia em busca de uma vida melhor para a família. Foi trabalhar na casa de uma estrela do futebol, o volante Fernando, ex-seleção, mas acabou preso em Moscou, acusado de tráfico de drogas. Caso ele seja condenado, o Robson será transferido para uma unidade de alta periculosidade, podendo cumprir pena de até 20 anos. Robson levou na mala remédios para o sogro de Fernando, sem saber que eram proibidos na Rússia. O Santos venceu fora de casa e voltou à liderança do Brasileirão. Vamos ver os gols que abriram a 17ª rodada. Em Chapecó, Soteldo tentou o cruzamento, mas o zagueiro Gunda Chapecoense desviou de cabeça para o próprio gol.
Com esse gol contra do Gum, o Santos venceu por 1-0 e, pelo menos até amanhã, é o líder do campeonato. Na Arena Fonte Nova, Arthur Caíque fez aos 40 minutos do segundo tempo o gol que deu a vitória para o Bahia sobre o CSA, 1-0. São Paulo e Grêmio jogaram de manhã no Morumbi e não saíram do 0-0. Durante o primeiro tempo, o torcedor Iago de Melo Rios, de 23 anos, despencou da arquibancada superior. Ele caiu em cima de Giovana Santos Araújo, de 13 anos. Iago não sofreu nenhum ferimento grave, mas está internado e vai permanecer em observação por 24 horas. A família da Giovana não autorizou a divulgação do estado de saúde dela. E acabou agora há pouco em Curitiba a vitória do Atlético Paranaense sobre o Ceará por 1-0. Antes de encerrar o Jornal Nacional de hoje, Cristina Rosalinho, um prazer enorme estar com você nessa bancada, num momento tão especial, nós abrindo a comemoração dos 50 anos do JN. Pois é, parabéns a todos os que fizeram esse telejornal ao longo desses anos. Vou dizer aqui como os gaúchos, foi trilegal ter estado aqui. E eu mando um abraço para Pernambuco e assim a gente encerra a edição de hoje, por favor, primeiras damas. Exatamente, uma boa noite a todos, um ótimo fim de semana. Uma boa noite e um ótimo domingo.